Muito bom dia a todas e a todas. Vamos então dar início a esta sessão do segundo dia do Fórum FNE. Vieram do recreio. Exatamente. Eu costumo usar sempre essa expressão quando estou a saber. Podemos então recomeçar. Ora bem, nós hoje temos uma manhã muito preenchida, tal como foi o dia de ontem, e, portanto, precisamos de começar a horas e estamos já dentro da hora. Nós temos connosco, agora para a primeira conferência, que será uma conferência entre as 9h30 e as 10h30, o Sr. Engenheiro Gonçalo Lobo Xavier, que é Vice-Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, a quem eu saúdo e agradeço a sua presença. Já é repetente nos fóruns FNE. É um orgulho muito grande tê-lo connosco e uma honra também, e, portanto, nós estamos a aguardar com muita ansiedade aquilo que nos tem para dizer sobre o desafio que lhe foi lançado. Quero falar sobre os desafios da formação profissional para os novos tempos. É, sem dúvida nenhuma, um desafio muito grande que se nos coloca a todos nós, e quando dizemos a todos nós, é mesmo a todos nós, trabalhadores da educação, e não só, porque o país, sem dúvida alguma, que tem que agarrar a formação inicial, a formação profissional, como uma mais-valia para o desenvolvimento do país. Sr. Engenheiro Gonçalo Lobo Xavier, bem-aja mais uma vez por ter vindo, e agora a palavra está desse lado. Bom dia a todos. Eu começo por perguntar quem é que esteve no fórum o ano passado. Muito bem. Então, olha, eu não, o que é que eu posso dizer? Encarem isto como revisões da matéria dada. Não vai haver avaliação, não se preocupem. Como toda a gente sabe, a avaliação é contínua. Eu não irei fazer perguntas, mas há de facto 1 ou 2 ou 3 slides que são repetidos do ano passado. No entanto, vou dar uma abordagem muito diferente. Escusado será repetir que eu sou casado com uma professora, já sabem disso, toda a gente sabe disso, com tudo de bom e de mau que isso significa. Acabei de lhe mandar uma mensagem a avisar que há greve dia 15 e que há uma manifestação dia 11 e, portanto, estou a cumprir o meu papel no sentido de dar voz ao sindicato e às dificuldades que os professores enfrentam. O João Dias da Silva faz o grande favor de ser meu amigo e isto influencia muito depois estes convites, porque é uma amabilidade. Vou ter que mudar alguns de carteira se continuarem assim. Há de facto o João Dias da Silva faz o favor de ser meu amigo e eu acho que é só por causa disso que ele me convida para vos vir falar. E eu depois, João, mas formação, realmente tenho trabalhado muito na área da formação, mas é num patamar diferente. Não, Gonçalo, não, isso acho que tu tens esse conhecimento, enfim, podes partilhar algumas ideias. O que ele não me tinha dito é que ele ia falar 1 hora. 1 hora. 1 hora, portanto, é mais do que um bloco de 50 minutos, não é? Portanto, eu não sei como é que isto vai ser. Bom, eu vou fazer um esforço por não vos maçar e para vos dar algumas ideias, mas, sobretudo, uma das ideias que eu espero conseguir transmitir é que não se pode exigir aos professores algo para o qual eles não foram talhados para contribuir. Explico-me. Os professores, uma classe que eu respeito muitíssimo, não só pelo que vivem em casa, mas sobretudo pelo que representam, mas não podem ser os professores a resolver os problemas do mercado de trabalho, nem a resolver os problemas da formação em Portugal. Isso é profundamente injusto, é uma análise com a qual eu não concordo, mas que aqui e ali vamos ouvindo, sobretudo da parte dos pais e de alguns governantes, que os professores têm que se adaptar às novas realidades. Tudo isso é verdade, mas não se pode exigir ao professor que invente soluções, que seja criativo quando não lhe dão as condições para ser criativo, e, portanto, é um pouco essa uma das minhas mensagens.
Bom, eu não pude deixar de pôr na minha apresentação o vosso lema para este fórum. Um perfil de professor, um perfil de escola para um perfil de aluno. Que é um conceito que eu, de facto, sou obrigado a concordar. Porque, ainda agora falava com o João, realmente todos nós temos aquela tendência a dizer no meu tempo é que era bom. O engenheiro Belmiro de Azevedo da SONAI está constantemente a falar da sua professora da escola primária. Eu também falo da professora da escola primária, acho que já falei no ano passado, da dona Rosalina, que me ensinou a escrever e que de facto me marcou para sempre. Eu hoje não dou erros e vejo os meus filhos a darem erros no 4º ano e no 5º ano, ponho as mãos à cabeça, como é que era possível? No meu tempo não era possível. Mas os tempos mudaram e cada um tem que viver os seus, e eu não sou saudosista, não posso ser saudosista. Acho que os professores têm evoluído bastante. Eu acho o que tem evoluído para pior, e contra mim falo, já explico porquê, é a classe discente. Acho que há um laxismo muito grande na maneira como os pais educam os filhos, enfim, as famílias, a vida é diferente, as famílias estão um bocadinho mais destruturadas do que há 30 anos atrás, ou há 40, e de facto isso tem impacto. E aos professores é-lhes pedido para lidarem com esta realidade, com uma realidade muitas vezes com pouca educação, com a permanência dos telemóveis, enfim, tudo isto é de facto, os senhores e as senhoras têm de facto de ser saudados pelo trabalho que executam, porque o executam em condições muito difíceis. Eu descobri a semana passada, e prometo que já vou falar de coisas sérias, mas descobri a semana passada que o maior castigo que se pode pôr a uma criança, no caso a minha filha de 11 anos, é tirar-lhe o telemóvel. Eu tirei-lhe o telemóvel porque recebi uma informação, ela está no ensino articulado, recebi uma informação negativa do professor de piano, que disse literalmente: a sua filha não estuda e não está preparada para este desafio. E eu, enfim, os pais fazem, eu até sou um bocadinho colérico, mas desta vez contive-me, e ficámos a conversar, a perceber o que é que a gente pode fazer, e o castigo máximo que impusemos à criança foi tirar-lhe o telemóvel, o que do ponto de vista social percebi que para ela era um dramalhão. Sem telemóvel ela não tem vida própria, as amigas estão no intervalo com o telemóvel, ela não tem, e portanto aquilo está a ter um impacto muito positivo, eu diria, na vida dela, porque eu quero fazer dela uma mulher e portanto tiramos do telemóvel e está a resultar. Mas isto, de facto, porque é que eu estou a dizer isto tudo? Porque isto ilustra o que é hoje os mecanismos enfim, a palavra é forte, de punição para uma criança, é tirar-lhe o telemóvel, tirar-lhe um gadget em que ela socialmente sofre, mas depois, numa semana, descobriu outras realidades, descobriu que o tempo se ocupa muito melhor brincando com outras pessoas, que em casa voltou à leitura, voltou a ter hábitos de trabalho e, portanto, eu descobri uma coisa simplicíssima, era tirar o telemóvel a uma criança de 11 anos, veio-lhe dar outra vez, trouxe-a de volta. Quem é o culpado disto tudo? Os pais. Os pais são os culpados disto tudo, que lhe deram o telemóvel e que não monitorizaram a utilização do telemóvel. Ora, isto explorado a uma escala exponencial dá um ambiente na sala de aula absolutamente intratável, uns miúdos, uns estudantes com dificuldades de inserção, mal focados e, portanto, os professores têm que lidar com esta situação. Bom, o que é que isto tem a ver com formação? Para já ainda nada, mas eu vou adiantar. Bom, quem esteve o ano passado, vou fazer 2 slides de revisão de matéria dada só para lhes dizer que eu estou aqui, convite do João, porque sou membro do Comitê Económico e Social Europeu, em representação da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal. O Comitê Económico e Social Europeu, como sabem, é um órgão consultivo da União Europeia, a qual eu e o João pertencemos e no qual representamos Portugal à nossa maneira. Não vos vou amassar muito mais com isto. Nós o que fazemos é um trabalho de
emissão de pareceres que ajudem a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu a tomar decisões. No caso das decisões na área de educação, na área da formação, na área da política europeia para estas áreas, parece-me que é um trabalho absolutamente fundamental tal como disse o ano passado, acho que deviam estar orgulhosos porque o João Dias da Silva tem feito um trabalho, não é por ser meu amigo, mas também só somos amigos há muito pouco tempo, mas estas coisas são interessantes. Quando nós estamos no estrangeiro, as amizades parece que se cimentam com uma solidariedade portuguesa de modo mais fácil. E felizmente isso tem acontecido comigo e com o João, mas o João tem feito um trabalho notável na defesa dos interesses de uma política educativa que sirva à União Europeia e que sirva aos Estados-membros, mas que sirva sobretudo Portugal. E é nesse sentido que tenho que vos dar os parabéns por terem o João lá. Nós, como vos disse, estamos divididos em 3 grupos. Eu estou no grupo 1 e o João está no grupo 2. João Dias da Silva está no grupo 2 do grupo dos trabalhadores. Não é que os empregadores não trabalhem, mas eles convencionam-se de dizer este assim. Bom, eu também tenho esta vida, aliás, esta é a minha vida profissional. Eu trabalho para vou repetir a piada do ano passado, para esse setor tão sexy como é a metalúrgica e a metalomecânica. Trabalho nestas áreas, onde, e é aqui que eu queria chegar, onde há uma escassez, eu diria, desculpem o termo, escassez brutal de recursos humanos qualificados, de colaboradores qualificados. Isto, de facto, são áreas hoje muito técnicas, com a evolução da indústria, com a evolução das tecnologias, são áreas muito técnicas e que exigem perfis bastante técnicos. E este setor, que emprega cerca de 200 mil trabalhadores, está com uma necessidade real de 24 mil trabalhadores. Isto é, entre os trabalhadores que estão agora a reformar-se, entre as atividades que estão a extinguir-se nestas áreas e entre os novos perfis, nós temos uma necessidade imediata de cerca de 15, 20 mil e num futuro relativamente próximo de cerca de 24 mil trabalhadores. Portanto, isto é brutal. Quando se fala em desemprego, quando se fala em desertificação do território, vemos ao mesmo tempo que há esta falta de match entre as necessidades do mercado e o que a oferta formativa pode dar ao mercado. Bom, quer dizer, eu acho que muitos de vós já conhecem isto que vos vou mostrar. Há uma grande dificuldade em encontrar os perfis técnicos, os perfis necessários, a formação necessária para o mercado de trabalho. E eu já lá irei ao papel do professor nisto tudo. Mas, de facto, também há muitos enganos e muitas ideias pré-concebidas. E, no meu caso pessoal, eu não posso deixar de partilhar convosco o que é que diz este Dilbert. O Dilbert é um bonequinho americano, aquilo que vulgarmente se chama de um nerd americano, muito ligado à tecnologia e à economia, mas que de vez em quando dá-nos aqui umas lições. Ouçam o Dilbert. I'm worried about little Dilbert. He's not like other kids. What do you mean? Yesterday, I left him alone for a minute, and he disassembled the TV, our clock, and the stereo. That's perfectly normal. Kids take things apart. Oh! The part that worries me is he used the components to build a ham radio set. Oh, dear. Is that bad? Normally, I'd want to run an EEG on him, but the machine isn't working. It's worse than I feared. What is it? I'm afraid your son has the knack. The knack? The knack. It's a rare condition characterized by an extreme intuition about all things mechanical and electrical and utter social ineptitude. Can he lead a normal life? No. He'll be an engineer. No! There. Portanto, para uma mãe, ter um filho engenheiro é de facto uma tragédia que não sei se ela irá sobreviver a isto tudo. E de facto, enfim, os engenheiros têm esta
ainda há alguma imagem negativa dos engenheiros, o que eu acho profundamente injusto. Mas quer dizer, o que é que eu queria mostrar com isto? Porque, enfim, isto é só para vos divertir um bocadinho, não se esqueçam que eu vou ter que falar 1 hora. E, portanto, mas isto mostra que há assim umas ideias pré-concebidas ainda e tal, coitadinha desta mãe, que de facto vai ter que sofrer muito por ter um filho engenheiro. Há de facto uma grande alteração no mercado de trabalho, que isso também já vos disse o ano passado, e este aqui é o grande desafio da formação profissional, que é encontrar, primeiro, quem tenha as competências necessárias para dar uma formação profissional que se adequa às necessidades do mercado. Segundo, que os próprios jovens se sintam motivados para ir ao encontro das necessidades que o mercado tem e da formação que é necessária. E terceiro, aquilo que há pouco falava também com o João, para isto tudo é preciso uma basezinha educativa e de formação que está um bocadinho entregue aos professores, um bocadinho não, está muito entregue aos professores e às suas competências, e que em si mesmo encerra uma dificuldade, porque as coisas estão a evoluir de tal maneira, há tantas profissões a acabar, estudos dizem, gosto muito de citar estudos que dizem que a realidade hoje é que os 50% dos atuais postos de trabalho vão desaparecer nos próximos anos. Isto assusta qualquer um. Outros irão aparecer, mas com certeza que não irão aparecer na mesma medida, na mesma quantidade e, sobretudo, para fazer as mesmas coisas que hoje se faz. E, portanto, há aqui um conjunto como eu disse o ano passado, novos perfis, mais ligados à inovação, mais ligados à investigação. Esta questão que agora vemos, enfim, falar com mais atualidade desta mudança de uma economia linear, estes chavões incomodam-me. Economia linear para uma economia circular. A economia circular é uma coisa que, de facto, eu já vejo os meus sobrinhos a fazerem, que é a partilha de carros, a partilha literalmente, nas empresas, a utilização de máquinas de fotocópias. Hoje em dia já ninguém compra uma máquina de fotocópias. O que se compram é fotocópias. E há um valor que é pago por mês a uma empresa que pôs lá a máquina, mas ninguém compra a máquina. Portanto, estas mudanças, daqui a pouco tempo vamos ver que as pessoas não vão comprar pneus, vão comprar quilómetros de utilização dos pneus. Também falei disto no ano passado. Realmente isto está a acontecer. Há uma grande mudança nos hábitos de consumo e isso vê-se tremendamente nos miúdos. Os miúdos hoje, eu faço parte de uma geração que, enfim, dizia-se com alguma piada que nos anos 90, com os fundos estruturais, o grande objetivo do primeiro-ministro Cavaco Silva era dar um Fiat Uno a cada família portuguesa. Pois o meu pai não conseguiu comprar esse Fiat Uno na altura, mas a verdade é que o que é que acontece? O que é que eu queria dizer? É que o carro instalou-se na vida dos portugueses. E bem, não estou a dizer que é mau, mas hoje entra-se num parque de estacionamento de uma universidade e não há lugar para ninguém. Então, quase toda a gente tem carro. Tornou-se muito, muito comum isto. Uns melhores, outros piores, pouco interessa. Hoje, apesar de tudo, vejo alguma diferença nestes miúdos. É claro que estou-lhes a falar em realidades micro, ou dos meus sobrinhos, ou dos amigos. Os miúdos já não querem ter um carro, já não é uma coisa, um objetivo de vida. Eu, quando comecei a trabalhar, a primeira coisa que quis era ter que juntar dinheiro para poder comprar um carro. Hoje estas realidades estão a mudar muito e isto tem influência no comportamento das pessoas e tem influência também em todo o ecossistema. E, portanto, estas alterações que se vêem, preocupação com a sustentabilidade, preocupação com o ambiente, preocupação com alimentação mais saudável, tudo isto faz parte deste conceito de economia circular que eu acho que se vai instalar mais tarde ou mais cedo, ou com maior ou mais tarde ou mais cedo, não, porque ele já está instalado, mas com maior ou menor dinâmica. E, portanto, esta consciência
das gerações abaixo das nossas, vai ter um impacto bastante grande. E eles também já não querem um emprego para a vida. Nós, enfim, contra mim falo, tínhamos aquela ideia, bom, entramos num lugar e ficamos lá 10, 15, 20 anos. Hoje tudo isto está completamente diferente e, portanto, isto exige outras competências, outra forma de trabalhar, outra cabeça. E está na nossa responsabilidade um bocadinho orientá-los de alguma maneira e dar-lhes as competências necessárias. Os professores, por um lado, a dar a basezinha, a base estrutural, e depois, numa fase posterior, a aprendizagem ao longo da vida, a introdução de novas competências, a introdução de uma formação mais completa. Portanto, eu não estou a dizer nada que os seus professores e professoras que aqui estão nesta sala não saibam. Eu estou a dizer coisas muito óbvias do ponto de vista de quem está à procura de pessoas para trabalhar em áreas como a soldadura, áreas como a metalurgia pesada, áreas como a maquinação, e não há pessoas para trabalhar nestas áreas. Como já havia poucas há 20 anos, mas agora a coisa ainda é pior. E depois, desculpem pôr aqui uns chavões ingleses dos Sustainable Development Goals. Assinou-se o Acordo de Paris há cerca de 2 anos sobre o COP21, sobre os critérios de sustentabilidade que os países devem ter em termos de ambiente, em termos de utilização de energia, em termos de respeito pela natureza e respeito pela pessoa humana. Os países todos assinaram isto, mas ainda vamos passar muitos anos até que isto seja uma realidade. Bom, este é o enquadramento que me parece que existe. E isto também mostrei o ano passado. É preciso antecipar soluções, é preciso perceber que vai haver novas profissões. Eu já o ano passado falei no conselheiro de robô, uma coisa que tenho insistido muito nas palestras que faço nas empresas, é que há profissões que nós nem sabemos daqui a 10 anos quais são essas profissões. E, portanto, como é que um professor ou um formador vai dar competências sobre coisas que ainda não sabemos que existem? É de facto um desafio muito grande e por isso é preciso pensar com a sociedade civil, pedir a opinião a quem sabe, que são os professores, quais são as novas ideias, novos conceitos e sobretudo uma coisa que isso insisto sempre, porque o ano passado bem contei a história do gato e do rato. Aprender idiomas continua a ser fundamental, seja qual for a profissão e seja qual for o tipo de intervenção que se tenha no mercado de trabalho. Eu, como sabem, formar e educar para o mercado, quando eu ponho ali Ministério da Educação versus Ministério da Economia, sabem bem que eu sou um bocadinho crítico do Ministério da Educação, na medida em que o Ministério da Educação captura os centros de formação protocolares, isto é, não lhes cria condições. Os centros de formação protocolares, como sabem, são centros de formação que estão orientados a um determinado setor, e o que temos assistido nos últimos anos, seja este governo, seja o anterior, é um constante boicote, digo bem, um constante boicote à atividade destes centros de formação protocolares, do ponto de vista de estrangulamentos financeiros que estão acordados e que não são ajudas de Estado, são dinheiro, desculpem dizer desta forma, dinheiro que pertence aos centros de formação protocolares, que é subsidiado pelas contribuições das empresas e dos trabalhadores para a área de formação, que o Estado fica com ele, financia as atividades do Ministério da Educação e não permite que os centros de formação protocolares cumpram as suas obrigações. Isto é inaceitável, são as famosas cativações, todos os governos as fazem. Acho que isto está a ter efeitos muito nocivos no mercado de trabalho e é uma das questões que nós temos que pôr em cima da mesa, nós, dirigentes associativos e defensores do emprego, temos que pôr em cima da mesa porque isto é um estrangulamento. Bom, acabou a minha intervenção política e agora vou-lhes, para ilustrar
melhor. Aquilo que... não liguem a isto, esperem lá. Os slides com muitas palavras não é para ler. Os slides com muitas palavras é para eu dizer umas coisas e explicar, mas não se pode ler isto. Depois eu deixo aqui a apresentação. Mas isto é um dos erros crassos das apresentações. Apresentações com muito texto não é para ler. Era um slide bonito só para ilustrar. O que eu vou dar aqui para poder explicar um bocadinho o que penso é um exemplo muito específico sobre a realidade da formação e as necessidades do mercado. Isto é, vejam bem, a Câmara Municipal do Porto conseguiu fazer, e este estudo é muito recente, é de julho, agora toda a gente fala, como os meus amigos sabem, toda a gente fala de atração de investimento e de conhecimento, atração de empresas. Venham para Portugal, nós temos... Nunca chove, temos horas de luz, temos gente simpática e educada. Então aqui no Porto agora temos turistas por todo lado. Há este movimento com o qual eu concordo, aliás, diga-se, porque acho que estas alterações demográficas são sempre interessantes para todos os países. Mas então a Câmara Municipal do Porto, vendo isto, decidiu fazer um estudo, pediu uma empresa para fazer um estudo, uma entidade de recrutamento, para fazer um estudo sobre quais são as necessidades do mercado de profissional no Grande Porto e qual é a oferta formativa, isto é, quais são as competências necessárias que as empresas dizem que são necessárias e qual é a oferta formativa que sai das universidades, das escolas secundárias, dos politécnicos, etc. E da zona. E fizeram um cruzamento de dados. Fizeram inquéritos, foram para o terreno e fizeram um trabalho muito interessante. Bom, dito isto era o que estava aqui. Portanto, então não era preciso ler. O caso do Porto e Norte fez uma abordagem sistémica chamando-lhe mapa de talento. Foram ver quais são as necessidades de talento do setor empresarial. Para quê? Para poder perceber como fazer o match entre a formação que existe, a que deveria existir e as necessidades do mercado. Bom, coisas lindíssimas, gráficos lindíssimos, verificaram que, de facto, há um aumento da procura de talento qualificado na região e que tudo isto tem que ser trabalhado. Que informação apresentar às empresas do talento que existe, da formação que existe, das pessoas formadas que existem, como responder à procura acelerada de talento qualificado, em que setores, e isto é que é fundamental para o que vos trago aqui, como aumentar a disponibilidade de recursos, quais as empresas que mais recrutam e como lhes dar visibilidade para o talento. Portanto, tudo isto foram dinâmicas que foram trabalhadas neste trabalho. E depois as perguntas de 1 milhão de euros. Onde e que tipo de talento existe disponível, o que procuram os candidatos nas empresas, o que procuram as empresas nos candidatos, como dar a conhecer o talento e interesses comuns, como aproximar as empresas do talento, como adaptar a oferta do talento às necessidades das empresas. Peço desculpa. Dir-me-ão os senhores professores, mas, Gonçalo, desculpe lá, que é que isto me interessa enquanto professor? Eu estou ainda na base do trabalho, eu não podemos ter uma agenda de orientação e exclusiva preocupação com o que as empresas querem. Então o Gonçalo não acabou de dizer que daqui a 10 anos nem se sabe bem o que é que as empresas querem? Pois, é verdade. Mas se não fazemos este tipo de abordagens, se não, como dizia há bocado o João, se não há uma interação entre a sociedade civil, entre os professores, entre as empresas, entre quem cria riqueza e depois a distribui, se nós não estamos todos de costas voltadas a trabalhar nas nossas quintinhas, então o problema é que vai ser muito, muito maior. De modo que eu tenho que dar crédito à Talent Portugal, que fez este trabalho, e à Câmara Municipal do Porto, que viu que há aqui um buraco negro e que é preciso olhar para ele. Bom, também não é para lerem isto. O que é que eles foram? Foram ver qual era a oferta das universidades, dos desempregados e dos estrangeiros,
quais os perfis necessários, estão a ver, finalmente chego ao momento da minha intervenção, quais os perfis, qual a formação necessária que o mercado de trabalho pede. Estas empresas pedem gente para o IT, para a Information Technology, gente para a engenharia, finanças e contabilidade, línguas, e foram à procura de quem são as empresas, quem são as entidades que estão a recrutar. E fizeram esta análise com, dir-me-ão, Gonçalo, mas só está a falar de grandes empregadores. São grandes empregadores, mas são empregadores que tanto metem uma pessoa com o 12º ano, com ótimas competências, bem formada, para uma área muito específica de trabalho, para trabalhar com uma máquina, como também metem engenheiros para trabalhar rocket science ou o que for. Portanto, de facto, tinha que se começar por algum lado. Volto a dizer, isto é um exemplo, mas a verdade é que espelha um bocadinho aquilo que o grande Porto quer, que é atrair talento, seja ele nacional, seja ele estrangeiro. Bom, e claro, foram trabalhar com as autoridades nacionais ligadas a estas matérias do Estado, e com responsabilidades nas questões do emprego, do desemprego, do ensino superior, das qualificações. Bom, isto prometia, mais uma vez, não interessa, sou eu que vos vou dizer isto. Quais foram os perfis a contratar que foram identificados? Na área do IT, na área da engenharia, na área da finança e na área das línguas. E as conclusões deste estudo são surpreendentes. Há uma necessidade brutal de 1.100 pessoas na área da Information Technology, por exemplo. Na área de engenharia mecânica são precisos 219 pessoas. Na área administrativa são precisas 405, no Controla, são precisas competências e pessoas específicas na área das línguas. Portanto, estamos aqui a ver que, quando a gente vê que há ainda desemprego, vê que se um desempregado olhasse para isto, ou se um jovem que estivesse ainda indeciso sobre quais as competências a ter, isto dava um mapa das reais necessidades, pelo menos do Grande Porto, nesta altura. É por isso que eu julguei que era interessante mostrar-vos este tipo de trabalho. Mais uma vez, eu não acho justo que se venha pedir aos professores para resolver este problema. Os professores, volto a insistir, do meu ponto de vista, estiveram na base de criar condições para termos as pessoas que precisam destas competências, as venham a adquirir. E por isso é que lhes dão competências na área do conhecimento, na área do conhecimento de línguas, do conhecimento técnico, da educação, na área da criatividade, na área das novas competências. E tudo isto é um desafio muito grande que se pede aos professores. Porque no fim do dia, os professores do ensino secundário são desculpem o termo, os alimentadores desta cadeia. Bom, está aqui visto quem tem filhos e que ainda se for a tempo, o perfil mais procurado é o IT Developer. A procura dos perfis de engenharia está em forte crescimento, portanto a mãe do Dilbert devia estar contente em vez de estar ali a chorar. Na área da finança pedem-se contabilistas e financeiros. O conhecimento de línguas é transversal aos restantes perfis, distinguindo-se inglês como língua franca. Não sei se com o Brexit isto se vai alterar, mas a verdade é que o inglês continua a ser uma língua franca. Bom, meus queridos professores, depois temos a oferta. Onde é que as empresas têm ido buscar os seus colaboradores? E onde é que realmente está a oferta? E está claramente a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Economia ali à cabeça, dentro da Universidade do Porto, mas depois temos aqui uma série de universidades também que cumprem o seu papel. O estudo dizia uma coisa muito engraçada, que eu sou de Coimbra, não sei se lembram, que era preciso atrair os estudantes de Coimbra para vir estudar, para vir trabalhar para a Zona Norte, porque há um estudo que diz que eles gostam mais de ir para Sul, para Lisboa. Portanto, enfim, está aqui alguém de Lisboa? Tá?
Em Lisboa, eu gosto imenso de Lisboa. Mas as pessoas, tanto que as pessoas de Coimbra vão quase todas trabalhar para Lisboa. Mas eu julgo que é por causa do sol, deve ser por causa do sol. Bom, não vos vou amassar com isto. Este estudo está disponível na Câmara Municipal do Porto e eu, como disse, vou deixar aqui os slides. Mas qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que há, de facto, capacidade para identificar quais são as áreas de formação necessárias. E, portanto, quando o João Dias da Silva me pede, explica lá o que é que tu pensas sobre o futuro da formação profissional em Portugal, eu trouxe este exemplo para dizer o quê? Que é possível fazer um mapeamento, é uma palavra muito engraçada também, mas é possível fazer um mapeamento das necessidades do mercado, da oferta que existe, e é possível fazer um match entre esta oferta e a procura. E há uma responsabilidade, se quiserem. Eu volto a insistir nisto. Não acho justo, embora eu vá repetir isto outra vez mais à frente, não acho justo que se peçam aos professores do ensino secundário que resolvam este problema. Acho justo e interessante, até para os professores, que haja uma discussão sobre estas novas competências. Mas, quer dizer, a física ou química, vai ser sempre necessário estudar o átomo e a molécula, coisa que a minha filha tem horror. Mas é necessário e é fundamental. Portanto, essa base, ou as equações diferenciais, ou a cadeia alimentar, em particular o bolo alimentar, é sempre preciso estudar isto. E é preciso que os estudantes percebam que este tipo de competências são necessárias para o seu futuro, seja qual for a área de trabalho onde vão ser inseridos. O grande desafio é conseguir que eles se interessem por estas matérias tão diversificadas e perceber que isto vai ter uma aplicação no futuro. Parece-me que aí há um trabalho interessante e possível que os professores podem fazer. Agora, quanto à formação específica, quanto à formação ao longo da vida, isso os professores podem contribuir com conteúdos, com novos conteúdos, com uma noção mais generalizada da vida fora da escola, mas não se pode pedir ao professor para vir resolver este assunto. Não se pode, é injusto. Isto também era uma conclusão que queria partilhar, porque tem a ver com as áreas em que deve haver mais formação técnica. Portanto, há aqui uma realidade que é identificável sobre formação que é preciso ter para áreas da formação técnico-profissional, portanto, de adaptação, de aprendizagem ao longo da vida, e fala-se muito sempre em línguas, em programação, em desenho 2D e 3D, em finanças e contabilidade. E existe, curiosamente, grande falta de candidatos em cursos profissionais. Portanto, quando eu percebo, quer dizer, também falei disto no ano passado, o que é que a gente pensa nos nossos filhos e sem desprimor para qualquer uma das profissões que eu vou dizer. A gente pensa nos nossos filhos e o que é que quer para eles? Quer que ele trabalhe numa bomba de gasolina ou quer que ele trabalhe num hospital com uma batinha branca? Assim, de repente, parece-me mais interessante que trabalhe num hospital com uma batinha branca. Mas é preciso pessoas para as bombas de gasolina. E são profissões honradas, todas. Agora, também temos que conseguir que os estudantes procurem as suas áreas de competência e que nós consigamos explicar que tem que haver pessoas a trabalhar em todas as áreas. E tem que haver há pessoas que têm serviço escrito na cabeça e que o que querem é trabalhar num restaurante e servir as pessoas e serem educados. Isto é válido, mas têm que ter também competências nas áreas profissionais, nas áreas de técnico-profissionais, têm que se falar línguas, tudo isto a valorização do trabalho e a dignidade do trabalho parece-me fundamental. E aí, mais uma área de competência que eu acho que os professores podem ter influência, que é
explicar que há dignidade em qualquer das profissões, independentemente das áreas profissionais escolhidas. Bom, mais um para não lerem. Fez-se também um match entre a oferta do ensino superior e os desempregados, o que me parece também por mapa de talento, o que me parece muito interessante. Eu depois, vejam isto, analisar isto é muito interessante, porque se vê, bem, mas afinal há muitas pessoas que estão diplomadas, e que têm um diploma e que estão desempregados e que estão à procura. Então, mas porquê é que não vão à procura desses lugares que as empresas dizem que precisam? Porque às vezes falta-lhes uma competência, porque não falam inglês, porque a competência é muito específica, e é preciso, de facto, insistir, e é um drama para algumas pessoas. Bom, quais são as recomendações finais do estudo, e eu estou quase a terminar, e que encerram a grande preocupação da formação profissional. Há uma grave escassez de talento adequado, portanto, temos bastantes diplomados, bastantes pessoas em áreas de competências técnicas e intermédias, mas que não são necessárias, coisas que também já sabem, mas que não são tão necessárias ao mercado, e isto tem tendência para piorar, na medida em que, como vos disse no princípio, há uma série de profissões a acabar e há outras que ainda nem sabemos que competências são as necessárias. E há muita desorganização entre IFPs, empresas, universidades. Há ainda muita desorganização. Não há uma solução única para este problema. Agora, há de facto oportunidades, que é na medida em que se percebe que as pessoas não falam entre si, se calhar se sentarem, como dizia o professor Marçal Grilo, o difícil é sentá-los à mesa, se calhar sentá-los à mesa. Não sei se é saudoso o professor Marçal Grilo, né? Tinha boa impressão dele, pelo menos. Mas era pelo menos uma pessoa com alguma sensata, e que de facto dizia que o difícil era sentá-los à mesa. E aqui é a mesma coisa, o difícil é sentar os interessados à mesa. O Porto e Norte, eu estou à vontade, já disse, sou de Coimbra, está em grande crescimento da atratividade nacional e internacional. Há uma oportunidade muito grande na requalificação e integração de desempregados e subempregados, enfim, isto é um detalhe político no qual eu não me quero meter, mas a Câmara Municipal é vista pela comunidade como um agregador e promotor de talento. Portanto, dito isto, qual foi a minha intenção ao trazer-vos este exemplo? Foi mostrar que é possível identificar as reais necessidades do mercado. É possível que as entidades públicas e privadas trabalhem em conjunto para explicar exatamente quais são as necessidades e qual é a oferta, e fazer o cruzamento cruzamento virtuoso destas duas dinâmicas. E, portanto, não serei eu a pessoa que vos pode dizer qual é a solução mágica, mas a verdade é que este é seguramente o caminho, na minha opinião pessoal, para se encontrarem soluções para o tipo de formação necessária, para a identificação das necessidades de formação, e há também uma responsabilidade na parte dos professores, que alguns também estão envolvidos na área da formação profissional, em estarem atentos a estas dinâmicas para poderem apresentar conteúdos que venham resolver os problemas. Agora, e depois há aqui toda uma dinâmica dos cursos profissionais nas escolas, mais a basezinha, enfim, tudo isto são dinâmicas que é preciso trabalhar. Enfim, não há soluções mágicas, mas é preciso pelo menos estar atento. Bom, há uma esperança. Eu sou um grande defensor das mulheres. Este não é para ler, mas eu vou-vos dizer. Isto é a percentagem de mulheres licenciadas nas áreas da ciência, matemática e computadores, depois de 2004, é o que temos, e Portugal, vejam bem, está à frente na percentagem, à frente destes países todos, de mulheres licenciadas na área de matemática, ciência e computadores. Portanto, eu acho que há uma enorme esperança para o nosso país.
Primeiro porque são mulheres, depois porque são inteligentes, com toda a certeza, e terceiro porque vão tomar conta disto tudo, o que para mim é ótimo, até porque já acho que disse o ano passado que a minha diretora, a minha chefe é uma mulher e eu sinto-me muito confortável. Portanto, as mulheres vão tomar conta disto tudo, portanto há esperança para resolvermos os problemas do país, pelo menos nestas áreas. Bom, este é que é o meu último slide. E vejam bem que são 10h22. Bom, que futuro para a formação? Eu não tenho respostas certas para isto, né? Agora, parece-me que a escola, parece-me que é fácil falar da escola hoje, é fácil acusar e apontar o dedo à escola, e apontar o dedo aos professores para algumas coisas que correm menos bem. Mas eu, quando vejo uma pessoa com quem eu durmo várias vezes, a ir para a cama às 2 da manhã, depois de ter estado a escrever atas de reuniões inacreditáveis, a preparar uma burocracia de uma papelada que eu não consigo entender para as reuniões intercalares, a ser secretária das reuniões e a ter um papel administrativo, para além do óbvio da correção de testes e da elaboração de testes. Eu acho que isto não está bem, não é justo. Tenho frio à noite, às vezes, além disso, mas não é por causa disso, não é uma questão pessoal, mas a verdade é que não me parece possível, e falando mais a sério, não me parece razoável que a carga burocrática a que os professores estão sujeitos hoje em dia, em nome de uma escola melhor, em nome de uma organização melhor, não consigo entender, desculpem, eu trabalho em empresas com uma complexidade enorme e isto não existe. O que existe hoje, enfim, vejo a utilização de plataformas digitais muito interessantes, vejo tudo isso a acontecer, mas ainda vejo um atraso enorme nestas matérias e uma perda de tempo dos professores que deviam estar focados na sua paixão e no seu papel, que é transmitir conhecimento e criar dinâmicas que sejam interessantes para fomentar a criatividade. Há uma coisa que os professores não podem fazer, que é educar os alunos. Os alunos têm que vir educados de casa. E isto é muito difícil. É muito difícil. Estamos a assistir, eu não quero ser demasiado pedagógico ou irrealista, mas estamos a assistir, quando eu falo que de antes é que era bom, de antes na minha escola é que era bom, não era a minha escola que era muito melhor e muito diferente. Eu acho que éramos nós. Nós, apesar de tudo, tínhamos um respeito pelo professor que eu acho que hoje não existe. E quem é a culpa é nossa, é minha, como pai, que só aprendi esta semana que era preciso tirar o telemóvel e, portanto, tem que haver também aqui uma educação da sociedade para respeitar a figura do professor e para aceitar as dinâmicas que existem e sobretudo, uma pessoa, homem ou mulher, que ocupa grande parte do seu tempo com matérias para as quais não estava preparado. O professor está preparado para transmitir conhecimento, não está preparado para ter que lamber papel, desculpem o termo, todos os dias com coisas que não interessam a ninguém. Enfim, eu queria uma última nota para falar sobre porque é que eu pus ali o desenrascanço e a criatividade e a multidisciplinaridade. Há coisas que, de facto, eu não consigo explicar. O nosso país é mesmo um país extraordinário. É sui generis, sim, claramente, mas é extraordinário. Extraordinário. Quem trabalha noutros países, como, enfim, infelizmente, tenho que trabalhar muitas vezes em França, na Bélgica, na Alemanha, não pode deixar de ficar admirado com a capacidade de desenrascanço dos portugueses, que de facto é
uma matéria onde nós somos muito bons. Nós somos muito bons a resolver problemas fora da caixa. Às vezes dá asneira, mas para certas áreas, para a indústria, não imaginam a diferença que faz um português a resolver um problema numa feira complexa, com máquinas, com equipamentos, numa fábrica. Um português a dar soluções na área da construção civil. Somos tidos como pessoas absolutamente inexcedíveis, com uma capacidade de trabalho brutal. E isto, não sei onde é que nós aprendemos estas coisas. Quero crer que se usarmos estas coisas para o bem comum é muito relevante. Não tenho base científica nenhuma para dizer que o desenrascanço seria uma disciplina do segundo semestre, mas a verdade é que fomentar a criatividade controlada não é o disparate, não é vamos ser criativos e atirar tintas à parede, não é nada disso, mas é cultivar o gosto por outras áreas, por outras matérias. Parece-me que há aqui alguma capacidade dos professores para contribuírem para o nível seguinte, que será a formação específica em áreas muito específicas que o mercado precisa. Bom, isto era o que eu tinha para hoje. Uma última nota, esta agora é que é mesmo a última. Convidem-me sempre, porque eu gosto muito de cá vir. Mas também tenho que dizer isto: eu estou exaurido, agora não tenho mesmo mais nada para vos trazer. Só se as coisas mudarem muito para o ano é que posso trazer algo de novo. Mas, sobretudo, queria-vos dar uma nota de agradecimento por tudo o que fazem pelo país e pelos nossos estudantes. E este reconhecimento faz parte também da sociedade portuguesa, reconhecer e agradecer aos professores, porque, infelizmente, e espero ser bem interpretado, falta um minuto, infelizmente, muitas vezes, o que passa na comunicação social é uma representatividade dos professores que eu acho que não é real. É muito comum nas conversas de café dizer o que é que os professores se queixam? Vão lá dar umas aulinhas e depois vão para casa, têm um ordenado bestial. Isto é muito injusto e tem impacto direto nos estudantes. Eu ouço muitas vezes no metro, ouvi no outro dia no aeroporto uma coisa, e com isto termino. Um pai, eu estava sentado no aeroporto à espera do avião, e o pai, uma pessoa que estava ao meu lado, atende o telefone e disse: sim, filho. O quê? O professor fez isso? Eu já vou tratar disso. Isto não pode ser. Desliga o telefone e vira-se para a mulher e diz: o sacana do professor tirou-lhe o telemóvel ao miúdo. Eu não sei o quê. Telefona aí à tua mãe para ir já à escola dizer poucas e boas. Isto é assim. Isto pode ser influenciado claramente por uma imagem que existe. Quer dizer, como é que isto é possível? Portanto, temos que todos lutar por uma educação dos pais para que isto tenha reflexo nos filhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Engenheiro Gonçalo Lobo Xavier. É sempre um grande prazer e muito obrigada por ter cumprido escrupulosamente o tempo. Na verdade... Para não deixar de ter tempo para perguntas. Exatamente, nós percebemos isso e por isso é que não vamos ter perguntas. Sem dúvida nenhuma que nos fez aqui, de uma forma que nos envolveu a todas, a relação entre a formação profissional e o desafio da formação profissional às novas exigências do mercado, que tem, na verdade, ter profissionais com novas competências. Mas, como nos disse, que de vez em quando dorme com uma professora, não deixou aqui de acentuar uma nota muito forte. É sempre a mesma. Exatamente. Eu disse uma, não disse mais, disse uma.
não deixou de nos dar aqui algum ânimo, no sentido de que os professores, não tendo a capacidade para a solução dos problemas todos, têm que ser envolvidos diretamente na construção destas soluções. E a formação profissional tem sido, sem dúvida, um grande parente pobre ao longo do nosso percurso democrático. Referiu aqui uma questão que é como é possível que se queira uma formação profissional a sério, exigente, que dê resposta, quando se fazem milhões de cativações aos longos do tempo para a formação profissional. E este momento vive-se no nosso país, em que os centros de formação profissional já quase que não conseguem fazer formação porque não têm ainda verbas, que nem as do ano passado e muitas vezes as dos 2 anos não foram entregas porque o déficit tem que ser muito baixinho e as cativações contribuem para que esse déficit seja baixo. Dinheiro que não é dele. Exatamente, dinheiro que não é do Estado, é dinheiro que a Europa colocou aqui para a formação profissional e que está a servir como ponto e como um grande contributo para que o déficit seja baixo. Portanto, é uma diminuição artificial de déficit à custa de hipotecarmos muito do presente e do futuro do nosso país. Porque, sem dúvida nenhuma, o mercado está cada vez mais exigente, cada vez há necessidade de mais respostas e a formação profissional não tem sido, sem dúvida alguma, não tem dado esse contributo que seria desejável para esta questão. E, por último, a palavra de esperança que aqui nos deixou, com o qual eu concordo diretamente, dizendo que nós poderemos ter um futuro melhor quando as mulheres forem mais envolvidas. E, portanto, como vão ser mais envolvidas, o futuro será melhor, com certeza. Muito obrigada. Sabe, há aqui um repto aqui ao ser engenheiro. Falou que queria ser convidado para a próxima. Isso compete ao secretário-geral, mas nós queremos fazer-lhe um convite, sendo ele um admirador inconfessável dos professores e das professoras, se depois faz um videozinho gravando, fazendo um obrigado ao professor público. Muito bem. Muito obrigado. Temos aí uma campanha, depois vamos. Faz mal. Eu não sei se posso começar. Bom dia, colegas. Bom dia a todos e a todas os que estão a assistir ao Fórum da FNE Online. Nós vamos dar início à segunda sessão do nosso segundo dia do Fórum FNE, para falar sobre os atuais desafios que se colocam ao sistema educativo. Para isso, nós convidamos o professor Dr. Fernando Egídio Reis, que todos nós conhecemos. O doutor é atualmente vice-presidente da Associação Portuguesa de Telemática Educativa, a EDUCOM, onde coordena e apoia projetos na área educativa das tecnologias e também organiza e promove ações de formação de professores. Todos nós conhecemos o excelente percurso profissional do Dr. Fernando Egídio Reis, secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, diretor-geral da Direção-Geral de Educação, diretor-geral da Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, assessor do Sr. Ministro da Educação, investigador, formador de docentes e todos os inúmeros cargos pedagógicos que desenvolveu nas escolas, designadamente na Escola Secundária Cacilhas Tejo, em Almada. Todos nós certamente desejamos que o Dr. Fernando Reis, para além de nos possa ajudar, possa continuar a contribuir com o seu traquejo, com a sua experiência, com todos os seus conhecimentos e projetos nas respostas concretas aos desafios que se colocam ao setor educativo neste momento.
Eu vou passar a palavra ao Dr. Fernando Reis para nos falar sobre este tema. Obrigada, doutor, e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito e cumprimentar o Dr. João Dias da Silva, a doutora Lucinda Damas, e agradecer a doutora Maria José Rangel e agradecer o convite que me fizeram, que é um convite que é mais do que um desafio, é um convite, enfim, falar sobre os desafios na educação e se falar sobre os desafios atuais ao sistema educativo é um desafio gigante e demasiado difícil para eu conseguir corresponder, mas vou tentar falar de alguns, ou seja, eles são tantos e já foram falados aqui ontem e hoje e são tão complexos e o nosso papel como professores e portanto cumprimento desde já os colegas professores aqui todos aqui presentes. Eu sou professor também há 35 anos e o nosso papel como professores é responder diariamente a desafios. O nosso desafio principal são os nossos alunos e, de facto, a nossa profissão é um desafio em si mesma. Ora bem, este desafio, portanto, e este convite tem, de facto, um piso muito grande. Vou tentar, vamos ver se eu consigo corresponder. O que tentei fazer foi selecionar aqui algumas, a partir das reflexões que fiz e do trabalho que tenho desenvolvido com colegas, refletindo sobre os problemas da educação e elaborando algumas propostas para o futuro. Vou tentar, então, fazer aqui escolher alguns caminhos, que não podem ser muitos, também para não vos cansar muito. Ora bem, eu sou professor há 35 anos e felicito a Federação Nacional da Educação pelos 35 anos que também faz. Eu iniciei a minha vida profissional em 1982, portanto tenho 35 anos de carreira. Pelo meio, enfim, fui-me dedicando aqui e ali, com pequenas interrupções, à investigação, fundamentalmente à investigação. E nos últimos anos, como sabem, e a doutora Maria José Rangel fez referência a algumas responsabilidades no sistema educativo. Portanto, conheço o sistema educativo do lado do professor, do lado também do gestor da escola, do lado do formador de professores, e conheço depois por dentro, e ele é muito maior e mais pesado do que eu alguma vez pensei. Portanto, depois de uma reflexão sobre os desafios que se colocam hoje ao sistema educativo, eu fico, de facto, ficamos, como ontem dizia o professor Alexandre Quintanilha, com mais perguntas do que respostas. Ora bem, eu tenho muita dificuldade em entender um conceito de escola tradicional. Hoje fala-se muito do contraste entre a escola atual e a escola tradicional. Como o engenheiro Gonçalo Lobo Xavier falou há pouco, nós vivemos de facto noutra escola. Era outro mundo, era outra sociedade. Mas como professor eu não me sinto como um representante, como por vezes sou apontado, ou pelo menos parece que somos apontados, como professores de uma escola tradicional. Portanto, esse conceito é um conceito que não corresponde à minha ideia de escola. Uma escola que produziria e transmitiria um conhecimento estático, rígido, definitivo, que é um conceito que definitivamente eu não subscrevo e que não pratico. Sempre convivi, e penso que convivemos todos, com o dilema da divergência entre o conhecimento académico que fomos adquirindo na nossa formação inicial e contínua, o conhecimento profissional da nossa experiência, o conhecimento da experiência do dia-a-dia e aquele que é o conhecimento do senso comum e da sensibilidade de cada um de nós na resposta aos desafios. E como o engenheiro Gonçalo Lobo Xavier há pouco falou e muito bem, nós na sala de aula fazemos muito isso. Nós temos que ter uma grande capacidade de nos desenrascar. Eu utilizo a expressão que ele usou, porque de facto tornamos-nos especialistas nisso. Porque muitas vezes não temos as condições que deveríamos ter. E muitas vezes surgem, todos os dias, praticamente, surgem-nos situações inesperadas. E nós temos que responder. E de facto a resposta que temos que dar, por vezes não há preparação para ela. Não há.
É a mesma coisa enquanto pais, acontece o mesmo com os nossos filhos. E o exemplo do telemóvel também é muito bom. Portanto, este jogo, este equilíbrio e desequilíbrio entre o conhecimento que se vai adquirindo e aquele que adquirir e adquirir ao longo dos tempos, entre o conhecimento construído e aquele que construo e devo ajudar a construir, este jogo é um desafio permanente e extremamente interessante. Como docente, tenho com muita frequência que ajustar e adaptar o planeamento feito, o currículo estabelecido, as metodologias e estratégias de ensino, adaptar tudo isso ao contexto e ao contexto coletivo e ao contexto individual com o qual trabalho. Dito isto, a reflexão que aqui vos trago hoje parte, portanto, de uma análise sobre o sistema educativo e da identificação de alguns dos principais desafios que, na minha perspectiva, se colocam hoje a todos nós. Sendo assim, esta intervenção é o resultado dessa reflexão, não é um trabalho académico, e é o resultado da minha experiência e do meu conhecimento do sistema educativo. Ora, eu começaria por falar de um documento essencial para a nossa atividade. Temos, naturalmente, enquanto cidadãos, a Constituição da República Portuguesa, que é um documento orientador por excelência. E depois temos a Lei de Bases do Sistema Educativo, que fez recentemente 30 anos de vigência. E é notório para nós que em 30 anos a sociedade portuguesa mudou, e mudou muito. Mudou nos seus comportamentos, nas suas aspirações e ambições. O sistema educativo refletiu essa mudança e foi-se ajustando. Numa primeira fase, ao alargamento da escolaridade obrigatória e do acesso universal à educação, com o aumento significativo de alunos nas nossas escolas, com o crescimento também do número de escolas, e hoje em dia temos um panorama muito diferente. Temos uma situação de depressão demográfica, com a consequente redução do número de alunos e também de estabelecimentos escolares. E também com novos contextos, com um crescente papel das novas tecnologias e dos recursos digitais. Todos hoje nós usamos, com certeza, e os nossos alunos usam ainda mais, e se calhar melhor do que nós, os recursos digitais e as tecnologias da informação e da comunicação. Eu, hoje em dia, precisamente trabalho fundamentalmente com tecnologias da informação e comunicação. A associação que faço parte é uma associação que tem um nome que já não existe praticamente, Telemática Educativa. Telemática Educativa era o nome que nos anos 80, no tempo do projeto Minerva, foi onde eu comecei a trabalhar nestas áreas das tecnologias da informação e comunicação, se dava às TIC, Telemática Educativa. Portanto, quando ouço o nome da associação, fico sempre um pouco preocupado, porque há muita gente hoje que não sabe o que é telemática educativa, o que é natural, já nem se ouve essa palavra. Bom, isto para falar do contexto atual dos recursos educativos, digitais e das tecnologias da informação e comunicação que nos invadem, no bom sentido, mas também no mau, a nossa vida profissional e pessoal. Porque hoje em dia a fronteira entre a nossa ação profissional e aquilo que levamos para casa depois da escola, embora um professor nunca tenha isso muito bem delimitado, não é? O gabinete do professor, onde é que ele está? Deveria estar na escola. Mas, de facto, nós fazemos de casa o gabinete. E, portanto, tudo isso, o mundo mudou muito e nós, por vezes, perdemos um pouco a noção de que, de facto, mudou e assistimos a uma crítica constante. Muitas vezes nós próprios somos muito críticos relativamente àquilo que está mal nas escolas e no ensino. Ora bem, na educação foram muitos os avanços nestes 30 anos, à custa de um enorme esforço nas últimas décadas, correspondendo a desafios muito ligados à garantia da educação e da escola para todos e à qualificação dos docentes. Desafios, em grande parte, concretizados, nomeadamente através da construção de escolas e do alargamento inédito nos anos 80, 90, principalmente, da rede de escolas, do alargamento progressivo da escolaridade obrigatória, que agora está em 12 anos, da qualificação dos docentes, também houve grandes mudanças a este nível, da qualificação, da formação inicial e contínua dos docentes,
Da descentralização da administração educativa, já deixo aqui algumas dúvidas, mas também houve mudanças, naturalmente que houve. Da reconstrução do ensino profissionalizante, houve mudanças significativas e o professor Joaquim Azevedo é bem uma figura representativa da dinâmica que deu a essas mudanças. Da inclusão de alunos com necessidades educativas especiais nas nossas escolas e até da avaliação do sistema educativo. Nós, hoje em dia, e eu vou dar aqui alguns exemplos, temos acesso rápido e fácil a informação fundamental sobre a nossa atividade, sobre o desempenho das escolas, sobre a evolução do sistema educativo em termos de estabelecimentos de ensino, de número de alunos e, portanto, conseguimos ter uma noção muito mais imediata. E, portanto, há desafios que são muitos desafios, estes que eu acabei de referir, são desafios concretizados. Naturalmente, também não podemos deixar de admitir que a educação pelos valores, nomeadamente o valor da liberdade, da igualdade de oportunidades, da solidariedade e do respeito pelos outros, têm vindo a ser transversais a toda a sociedade, apesar das queixas que temos, muitas vezes, relativamente aos nossos alunos. No entanto, muitos destes avanços foram concretizados com, e por vezes, apesar das alterações e orientações de concessões nas políticas educativas. Essas alterações de concessões e orientações das políticas educativas, por vezes, colocam-nos dificuldades. E, portanto, nós vamos avançando com elas e, por vezes, apesar delas, com o nosso trabalho árduo de professores, com os nossos alunos e com todos aqueles que connosco trabalham na comunidade escolar e educativa. Muitas das mudanças no sistema têm surgido com avanços e recuos e, por vezes, sem tempo para a consolidação. E temo que, mais uma vez, o documento orientador, o perfil do aluno, possa ser mais uma destas tentativas, tendo em conta que já em 2009 tinha sido definido um perfil para o aluno do ensino básico, que foi, entretanto, revogado em 2011, e que, conceptualmente, existem profundas divergências que se mantêm quanto ao modelo em implementação. Eu não venho falar do perfil do aluno, mas ele está aqui como tema do fórum e, portanto, vou-me cruzar várias vezes com ele. As divergências profundas permanecem. A questão é que, em termos de definição de políticas educativas, essas divergências permanecem. E não houve tentativas de entendimento entre as duas visões do currículo, que são marcadamente diferentes. Uma assume-se como senhora da razão, o mesmo acontecendo com a outra. E os campos permanecem divergentes. Eu vou-vos dar só um exemplo muito rápido. E cito do relatório da análise que o Conselho Nacional de Educação fez em abril deste ano, relativamente ao documento do perfil do aluno. As mudanças no sistema têm frequentemente surgido como acontecimentos, com avanços e recuos e sem tempo para consolidação. O documento em análise poderá constituir o princípio da reversão dessa tendência, uma vez que desafia todo o conjunto da nossa estrutura educacional, constituindo uma referência orientadora das políticas educativas. A sua operacionalização implica, e sublinho, alterações curriculares e de funcionamento das escolas, que se pretendem graduais, sustentadas e duradouras. Para além do enunciado, a formação de professores, a definição do nível de autonomia das escolas, designadamente na constituição de turmas ou grupos de alunos, tempos e espaços, assim como o acesso ao ensino superior, encontram-se entre as implicações práticas que o documento suscita. Portanto, são muitas as implicações que um documento orientador como o perfil do aluno pode trazer. Ou seja, a um novo perfil do aluno deverão corresponder um novo perfil de escola e um novo perfil de professor. Aqui já estão desafios suficientes sobre os quais nós poderíamos falar. O que é que há de consensual relativamente a estas orientações? Nomeadamente, o Decreto-Lei nº 17 de 2016, de 4 de abril, redefiniu os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens e construiu um modelo integrado de avaliação para o ensino básico. Por exemplo, dou este como exemplo, destacam-se os princípios que parecem consensuais da promoção da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Todos estamos de acordo. Da redução da dispersão curricular, já ouvimos isto antes. E do reforço da carga horária num conjunto de disciplinas, também já ouvimos. E subscrevemos. Da promoção da capacidade reguladora dos instrumentos de avaliação externa, idem.
e da valorização de uma intervenção atempada e rigorosa, sustentada pela informação decorrente da avaliação externa. Este decreto-lei da avaliação é de 2016. Vão ver os anteriores, escrevem praticamente a mesma coisa. Portanto, aqui parece não haver divergência. Onde é que está a divergência? Na utilização dos instrumentos de avaliação, através da sua utilização, como objetivos de aferição da forma como os alunos adquirem os conhecimentos, desenvolvem as aprendizagens essenciais nos domínios curriculares, nos diversos domínios curriculares, nomeadamente, e na valorização de uma intervenção atempada e rigorosa, sustentada pela informação decorrente da avaliação externa com objetivos de aferição. Parece que estamos todos de acordo, mas é aqui que está a grande divergência. É que a avaliação tem aqueles objetivos, de facto serve para aferir desempenhos, para aferir aprendizagem, mas os modos dessa aferição é que são profundamente divergentes. E são profundamente divergentes porque assentam em pressupostos da política educativa extremamente divergentes, que por seu turno assentam em fundamentos do conhecimento académico e da investigação na área das ciências da educação, que são divergentes. Fundamentados, cada um deles. Bom, isto era apenas um apontamento, não me quero demorar mais para já sobre isto, mas, de facto, a grande divergência aqui tem a ver com o formato dos instrumentos de avaliação externa final, para uns, e os instrumentos de avaliação externa de aferição para outros. Parecendo que é a mesma coisa, não é. Portanto, temos aqui diversos modelos de desenvolvimento curricular. Por tudo isto, parece consensual que importa não colocar sistematicamente todas as conquistas em causa. E aquelas conquistas que tivemos nos últimos 30 anos, não devemos esquecer os resultados positivos alcançados, retomar processos não devemos deixar de retomar processos e métodos que tiveram bons resultados, mas também não devemos retomar processos que, entretanto, foram descartados por terem dado maus resultados. E poderíamos perguntar isto, afinal, como é que os professores se posicionam neste contexto? E a questão de fundo mais ouvida, que eu tenho ouvido mais nos últimos tempos, é necessária estabilidade na política educativa, ou a estabilidade das políticas educativas. Sim, é verdade, eu concordo. A questão é que estabilidade e que políticas educativas, ou seja, a questão fundamental é, de facto, que políticas educativas. Porque, de facto, é necessária segurança, estabilidade e rumo na educação, mas não uma rigidez do sistema educativo. É desejável que a dinâmica do sistema educativo seja promovida por reorientações e ajustamentos globais que se venham a revelar necessários e com base em inovações locais. As reorientações globais devem fixar as finalidades e as prioridades a atingir a médio e longo prazo, enquanto as inovações locais devem permitir a mobilização dos atores sociais e educativos para encarar estas finalidades nos contextos precisos, em função dos constrangimentos e recursos específicos. Para que isto seja concretizável, é necessário, e aqui chega uma questão que vai ser transversal a toda a minha intervenção, dar autonomia às escolas e aos professores, contar com as famílias e com a comunidade. E para que isto seja uma realidade, há ainda um longo e difícil caminho a percorrer, porque também aqui não há acordo sobre o modelo de autonomia. E vou então aqui, uma vez que já falei demais, relativamente a e isto era uma introdução, espero não me alargar muito demais em relação ao tempo que está previsto, apresentar aqui alguns dados. Eu tentei falar aqui um pouco dos desafios que foram cumpridos, que foram os desafios dos últimos 30 anos e que foram, em grande medida, muitos deles, cumpridos. Mas há preocupações que nós temos hoje em dia que são persistentes. Por exemplo, a preocupação com as retenções. Nós temos, nos alunos com 15 anos, cerca de 31% já foram retidos. E isto é um problema, é uma preocupação constante. O abandono escolar precoce. Temos, neste momento, uma taxa de abandono escolar precoce de 14%. E, portanto, temos um objetivo negociado com a Comissão Europeia de atingir os 10% em 2020. Não tem sido fácil, esperemos que consigamos. Mas a questão é que nós ainda queremos diminuir mais do que isso. E, portanto, os desafios passados são esses, os problemas, alguns deles mantêm-se e são desafios constantes, mas
a questão que eu vos trazia aqui é esta. As questões ou os desafios que eu selecionei para aqui, para hoje, eram estes. O desafio da demografia, o desafio da qualidade, o desafio do conhecimento e o desafio do sistema de educação e formação, que vai cruzar aqui com a intervenção do engenheiro Gonçalo Lobo Xavier. Estes 4 desafios são aqueles que eu seleciono aqui para falar convosco. Ora bem, o desafio demográfico. O desafio demográfico é um problema enorme que nós temos pela frente, já é a nossa realidade. Vejam estes 2 gráficos, muito rapidamente, do número de estabelecimentos da educação pré-escolar, entre 1961 e 2016. Temos hoje 6.014 estabelecimentos, e vejam o índice de crescimento que tivemos, e vejam no outro os estabelecimentos de ensino dos segundo e terceiro ciclos e secundário, e a estabilização no número de estabelecimentos que é possível ver a partir dos anos 2000, principalmente, mas ainda antes. Temos aqui outro exemplo relativamente aos estabelecimentos do primeiro ciclo e à redução do número de estabelecimentos do primeiro ciclo. Claro que isto correspondeu a uma reestruturação da rede e, portanto, não é um significado imediato que se tira dali, mas é preciso ter alguma noção sobre o que isto pode significar. E aqui, relativamente aos alunos matriculados, vejam a evolução do total de alunos no ensino básico matriculados no sistema educativo português, nas escolas portuguesas, e dos alunos matriculados no primeiro ciclo. E a redução enorme do número de alunos matriculados no primeiro ciclo, naturalmente que tem continuidade para os ciclos seguintes, tem sido atenuado no secundário com o alargamento da escolaridade obrigatória a mais alunos e com também a diversificação de ofertas, entre as quais a do ensino profissional, que apesar de tudo ainda tem dificuldades em atrair mais alunos. E, portanto, estes são os desafios a que eu apresento aqui como desafio demográfico. Ainda quanto a nós próprios, aos docentes, vejam a evolução do número de docentes nos anos mais recentes, também nos anos 2000, e vejam a redução significativa que temos também no número de docentes. Mas relativamente aos docentes, há um outro fator muito preocupante, que é que nós já cá estamos há muitos anos. E aqui temos 2 gráficos que mostram e demonstram a média de idades dos docentes atualmente, em 2015-16, são dados publicados este ano, no terceiro ciclo, no segundo ciclo, no primeiro ciclo. Vejam a média de idades dos professores nestes diversos ciclos. E vejam aqui, neste primeiro gráfico também, a média de idades em cada um dos ciclos. Ou seja, entramos quase todos ao mesmo tempo e vamos sair quase todos ao mesmo tempo. Este é um grande desafio, porque dentro de uma década vamos precisar de milhares de professores novos. Neste momento, ouvimos dizer e sabemos que há professores formados a mais, mas daqui a 10 anos não sabemos qual é exatamente o panorama, porque a atratividade desta área, que é a nossa, cada vez é menor. E a valorização da profissão docente também não tem vindo a ser mais positiva como nós gostaríamos. E, portanto, este é, na minha leitura, o primeiro grande desafio que eu apresento aqui. O segundo desafio é o desafio da qualidade. O desafio da qualidade está naturalmente relacionado com algumas das questões que já falei. Com o cumprimento da escolaridade obrigatória, com a promoção do sucesso, com o trabalho dos alunos e dos professores, com o papel dos pais e das famílias, que já foi hoje aqui falado, com a definição do currículo e com a definição de prioridades nesse currículo. E aqui entramos sempre em areias movediças, porque há sempre uns que querem uma prioridade e outros que pretendem outras, e falamos, mesmo a nível individual, nós somos assim, cada um puxa, enfim, para o seu lado. A minha formação de origem é de História, portanto, fica já aqui a declaração de intenções, de interesses, aliás.
Portanto, a questão da autonomia das escolas e da definição do currículo é uma área indefinida a precisar de clarificação. É muito importante a intervenção nos primeiros anos de escolaridade e, portanto, a prevenção é cada vez mais a opção a tomar relativamente ao nosso trabalho com os alunos. A identificação das dificuldades logo no início e não no terceiro ciclo, não no secundário. Esse trabalho já deve vir de trás. A diversificação de metodologias e estratégias. E aqui volta à questão. Quem é que diversifica metodologias e estratégias? Não deve ser o Ministério. Deve ser o professor. E cá voltamos à questão da autonomia. E, naturalmente, há depois os desafios da qualidade que nos ultrapassam e que nós somos impotentes para resolver. O professor não pode resolver tudo, como também disse muito bem há pouco o engenheiro Lobo Xavier. As dificuldades do contexto económico-social, o nível de habilitações das famílias, dos pais, o nível socioeconómico, tudo isso condiciona o nosso trabalho, mas nós, quanto a isso, não podemos resolver. Há aqui coisas que podemos ajudar a resolver, essa é praticamente impossível. Portanto, mais níveis ou maiores níveis de sucesso e qualidade exigem maior autonomia profissional e organizacional, o que implica mais confiança nas escolas e nos seus profissionais. Isto significa aumentar o campo de decisão curricular e organizacional das escolas e criar mecanismos mais transparentes e adequados de acompanhamento dos resultados. E esta é uma questão, a meu ver, essencial. A maior confiança e responsabilidade são fatores fundamentais para reforçar o papel insubstituível da escola, do ensino e dos professores. À sociedade compete afetar recursos comuns à educação pública e aos profissionais de educação compete, de facto, educar. Ao Estado compete garantir a repartição equitativa daqueles recursos e monitorizar os resultados. Ora, para monitorizar os resultados, o Estado tem que ter instrumentos e meios para isso. Esse é o outro desafio. Eu vou passar ao desafio. Portanto, aqui no desafio da qualidade, já falei da taxa de abandono precoce, portanto vou passar, a 14% é a atual, mas vejam bem a linha de evolução que é extraordinária, não há nenhum país na Europa com esta evolução. E aqui a questão das retenções, são dados resultantes do PISA, e os tais, Portugal ali está com os tais 31% de alunos que na idade de 15 anos já tiveram pelo menos uma retenção. Portanto, estes dados são preocupantes e aqui, menos preocupante, felizmente, os resultados de Portugal no PISA e, portanto, o desafio da qualidade é permanente e continua, mas como, apesar de tudo, temos tido alguns resultados e bastantes resultados significativamente positivos. E aqui temos a comparação com a média da OCDE, que nos dá... Mas lá está. Isto traz de novo à conversa os instrumentos de monitorização. Sem esses instrumentos, nós não temos a noção se estamos a melhorar ou a piorar. Quanto ao desafio do conhecimento. O desafio do conhecimento implica que se desenvolvam políticas que criem condições para que a escola seja um espaço e uma comunidade de aprendizagem, de experimentação e de prática, estimulando a excelência e a equidade educativa através de uma diversidade de metodologias e estratégias que proporcionem aos alunos uma aprendizagem integrada e ajustada às necessidades presentes e futuras. E, portanto, eu deixo aqui algumas ideias. Há aqui uma ideia que é, para mim, muito preocupante, que não é uma crítica, é uma preocupação. O próprio Conselho Nacional de Educação identifica essa preocupação. Eu próprio, há dias, a ler um documento da Comissão Europeia que foi traduzido para português, deparei com este problema. O mesmo conceito de competência era traduzido, skills, que não é competência, era traduzido indiferentemente por competência e por capacidade. E a indefinição do conceito começa aqui. E, portanto, quando vamos ao perfil do aluno, essa indefinição do conceito e outras mais complexas do ponto de vista académico também lá estão. E, portanto, quando fazemos
depender de um conceito tão importante. A definição de um perfil de aluno, temos que verificar muito bem qual é o conceito de competência que estamos a utilizar. É só este alerta que eu deixo, porque não é esse o objetivo, o meu objetivo aqui. E, portanto, já falei praticamente destes desafios do conhecimento, da necessidade de diversificação das metodologias e estratégias e de uma aprendizagem integrada e ajustada às necessidades. Ainda da necessidade da existência de um sistema de monitorização e avaliação externa, da existência de recursos adequados e da promoção do conhecimento, capacidades, criatividade e autonomia do aluno, em termos globais, competências. Isso não está em causa, desde que saibamos do que estamos a falar. E, por último, aqui a questão dos telemóveis. Não pus agora, já vinha. A questão da tecnologia. A tecnologia pode ser um excelente auxiliar e também pode ser um grande obstáculo. Nós temos é que saber lidar com ela. E, portanto, aqui temos exemplos de bom uso da tecnologia e temos exemplos, é uma ilustração, de mau uso da tecnologia. Ali é uma sala de aula tradicional, como agora está muito em voga dizer-se. Aqui é uma sala de aula, como se diz agora muito bem, muito do século XXI. Mas o telemóvel, por exemplo, pode ser um excelente auxiliar da aprendizagem. E, portanto, não ponhamos de lado automaticamente e definitivamente estes equipamentos. A questão é usá-los bem, usá-los no bom sentido. E, portanto, e por último, para fechar, o desafio do sistema de educação e formação. Bem, este é o desafio, parece o mais simples e é o mais pesado, porque este tem implicações fortes relativamente ao funcionamento do próprio Ministério da Educação. E à relação do Ministério da Educação com os outros setores. E falando em educação e emprego, temos aqui um problema, e é um grande desafio. É a articulação entre educação e emprego. Isso é um grande desafio e que tem que ser resolvido rapidamente, de forma a identificarmos de uma forma mais ajustada e adequada as necessidades de formação dos alunos e também do mercado de trabalho. Também temos que pensar na economia, às ofertas que as escolas têm hoje em dia. E, em muitos casos, continuam a ser muito desajustadas. E muito desajustadas ao contexto em que a escola se insere, às necessidades da região, às necessidades do país, mas também muitas vezes desajustadas aos interesses dos alunos. Porque há alunos que manifestamente gostam do trabalho prático, gostam da formação técnica e aderem facilmente e rapidamente a essa formação. E, no entanto, nas nossas aulas de aula teóricas, são os piores alunos que nos aparecem pela frente. Isto acontece imensas vezes, acontece muito. Nós temos que fazer face a isto. E, portanto, este faz parte, é uma parte deste desafio. E, como eu disse no início, a outra é preciso repensar este sistema, em função do contexto e dos desafios atuais. É preciso integrar bem as tecnologias de informação e comunicação. Nós temos hoje ao nosso dispor recursos digitais, plataformas de ensino e de aprendizagem, plataformas de recursos digitais com potenciais incríveis que nos podem facilitar o trabalho, mas, por vezes, complicam mais do que facilitam. Portanto, temos que aprender a utilizá-las regularmente com os nossos alunos. E, portanto, aqui o último aspecto que eu coloquei aqui tem a ver com isto. O Ministério da Educação, não sei se já devem ter feito esta análise, tem hoje em dia 6 direções-gerais, só. 6 direções-gerais, 3 institutos, tem serviços regionais numa das direções-gerais e tem ainda outros organismos, como o organismo dedicado à avaliação externa, o IAV, o Conselho Científico-Pedagógico dedicado e que valida a formação contínua de professores, a Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+, Juventude e Ação. Tem ainda, hoje em dia, na orgânica do atual Governo, o setor da juventude e do desporto. E nas direções-gerais, muito rapidamente, além da Secretaria-Geral, tem a Direção-Geral da Educação e Ciência, da Educação, a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Direção-Geral da Administração Escolar, a Inspeção-Geral da Educação e da Ciência. E falei há pouco deste último ponto,
articulação da educação com os outros setores. Isto é um desafio. E a articulação da educação com a educação. Esse é outro desafio, muito difícil. E que eu estive lá, sei muito bem quão difícil é. A comunicação, por vezes, interna, é mais difícil do que a comunicação externa. E, portanto, eu deixo aqui esses dois, a articulação da educação com outros setores e a articulação interna da própria educação. Estou a falar do sistema, do Ministério, do Estado, da forma como ele se organiza, são, de facto, nesta área, dois grandes desafios. Naturalmente que aquele que nos diz mais respeito, mas este afeta o nosso trabalho diariamente, é o das ofertas e da adequação das ofertas às necessidades, seja dos alunos, das famílias, da região, do país. E, naturalmente, eu não falei das autarquias, mas as autarquias têm vindo a ter um papel cada vez mais importante e presente na educação, e está previsto que ainda tenham mais. Aí vai ser necessária ainda mais articulação e melhor articulação. A questão que eu coloco aqui, e esse é também um grande desafio, é, com a experiência que temos nas dificuldades de articulação que vem de trás, temos que fazer melhor do que temos vindo a fazer até aqui. E, portanto, para concluir, eu sei que já estou a abusar um pouco do meu tempo, temos aqui estes 4 grandes desafios. São desafios de todos nós, são desafios de toda a sociedade, são desafios de cada um de nós, são desafios dos professores. A aposta nos jovens portugueses, e para concluir, exige a valorização dos professores, porque de facto nós temos aqui um trabalho astronómico. E esta valorização não se consegue sem o desenvolvimento de uma estratégia para restaurar a confiança nos docentes e valorizar a sua missão, criando condições para o exercício da sua autonomia e desenvolvimento profissional num quadro de liderança responsável a vários níveis. Porque, como eu disse no início, e isto é transversal, a autonomia exige responsabilidade e exige instrumentos de acompanhamento, apoio e avaliação, monitorização e avaliação dessa mesma autonomia, mas deve ser praticada, deve ser atribuída aos professores enquanto profissionais da educação, atribuída às direções das escolas enquanto responsáveis dos organismos onde nós trabalhamos e deve ser transferida o mais possível e da melhor forma para as escolas e para os professores. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Fernando Reis, pelo trabalho, por todos os dados, por tudo o que aqui nos deixou, que servirá certamente como elementos para nós refletirmos, para nós pensarmos sobre os desafios que se colocam, respostas certas e concretas a dar a essas situações. O doutor falou-nos aqui em desafios a nível demográfico, na necessidade de nós fazermos regredir o índice de envelhecimento do corpo docente, garantindo a passagem de experiências e saberes entre gerações e certamente também na preocupação que a FNE muitas vezes tem referido da formação de docentes para promover a substituição dos que dentro de 10 ou 15 anos se aposentam. Falamos também dos desafios do conhecimento, desafios de qualidade e também de certos aspectos da formação. Provavelmente nós também teremos que refletir sobre o que há que ter em conta nas políticas de recrutamento dos professores, de forma a garantir a estabilidade que o doutor aqui referiu como um elemento fundamental para nós avançarmos a nível do setor da educação. Eu penso que eu arriscava fazer uma pergunta ao Dr. Fernando Reis, não sei se posso, dentro do tempo que me resta, provavelmente não. Uma pergunta, 2 perguntas. Dr. Fernando Reis, é certo que também assistimos a uma desarticulação entre o setor educativo atual e a regularização desse mesmo setor. Portanto, como o doutor referiu, em relação à avaliação externa. Doutor, no meio de tudo o que enumerou, eu vou arriscar-me, vou ousar fazer-me uma pergunta. O que é que o doutor considera prioritário para que nós possamos fazer o caminho caminhando a nível destes 7 desafios para a educação?
Ora bem, nós temos que ter, muito obrigado pela pergunta, nós temos que ter claramente um modelo de monitorização e avaliação interna, não falo bem interna, porque a interna é da responsabilidade dos professores e das escolas. Estou a falar da monitorização e avaliação externa. Deveríamos ter um modelo, aqui sim, estabilizado, que não mudasse constantemente. Claramente, no secundário é isso que temos. No secundário temos isso. Embora haja também sinais de que pode vir a mudar. É evidente que os modelos não devem ser estáticos e fixos para sempre. Mas deveríamos estabilizar num modelo que desse informação fiável ao Ministério da Educação e a todos nós para tomarmos as decisões mais adequadas. E a questão da informação fiável tem a ver com a qualidade dos instrumentos que nós colocamos no terreno para avaliar, para recolher a informação. Eu tenho visto nos últimos meses a valorização enorme que se tem dado ao PISA. São testes internacionais. Tinha aqui os dados de quantos professores e escolas portuguesas participaram, mas são testes bem preparados, são aplicados, os resultados são respeitados e são utilizados como indicador fiável para a nossa análise e para decisões políticas. Ora, nós deveríamos ter isso na nossa avaliação externa, interna do país, ou seja, das escolas, ou seja, não é interna das escolas, é a avaliação externa do Ministério. Deveríamos ter um modelo estabilizado, fundamentado, consensual. Já sabemos que é muito difícil, porque há sempre quem seja contra qualquer tipo de avaliação, mas tem que haver um modelo que dê informação a quem tenha que tomar decisão, quer ao diretor da escola, quer ao professor, diretor da escola, Ministério, quem gera a escola, tem que ter dados suficientes, consolidados, sobre o que se está a passar e qual é a evolução. Quando nós cortamos uma sequência de dados que nos vem da escola e deixamos de ter dados comparáveis, temos um problema grave. E é isso que me preocupa muito quando falo em avaliação externa e em modelos de avaliação. Eu há pouco, só muito rapidamente, não tem a ver diretamente com este assunto, mas eu ontem assisti via videoconferência à parte da manhã, uma parte das intervenções da manhã, e houve um conjunto de afirmações que eu trazia para vos relembrar que o professor Alexandre Quintanilha fez ontem, que eu gostava aqui de deixar, que me esqueci há pouco, e que tem a ver com a importância que damos ou devemos dar ao conhecimento e à aprendizagem. E ele disse: nós hoje temos uma sociedade tecnológica com muitos dados. Ele falou em Big Data, e disse: dados não são informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é compreensão e compreensão não é sabedoria. Eu registrei e não posso deixar aqui de repetir, porque isto é muito, muito importante. Obrigado. E terminamos o nosso tempo. Mais uma vez eu agradeço a participação do Dr. Fernando Egídio Reis. Obrigada. De acordo com o programa, vamos fazer um intervalo, 20 minutos, mas mesmo 20 minutos, pausa café. O café é lá em cima, no mesmo sítio de ontem. Os nossos convidados também são convidados para a pausa café. Acompanham-nos, por favor. Daqui a 20 minutos retomamos os trabalhos. Muito obrigado.